Então, gente, nossa formação de hoje, né, sobre o sistema socioeducativo. Então, a gente tem duas convidadas hoje, né? A Deise Carvalho, que é do Rede de Comunidades e Movimento contra a Violência e mãe de vítima do sistema socioeducativo, e a Natália Damasio, que ela é integrante do Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro. Então, né, eu vou tentar começar, né? Para quem não me conhece, eu sou Deise Carvalho, sou mãe do Andreu, que aos 17 anos ele foi torturado e espancado por 6 agentes do sistema socioeducativo. E o que mais me chamou um pouco a atenção na ocasião que foi criado a Lei 8.069 de 90, que foi no mesmo ano que Andreu, né, nasceu. Então, nasce o ECA, e eu não esperava que essa mesma lei seria burlada por quem deveria proteger e zelar pelo bem-estar físico e moral de qualquer adolescente, independente dele ter cometido algum ato infracional ou não. Para vocês entenderem um pouco a dinâmica, Andreu começou a cometer atos infracionais porque ele tinha o desejo de conhecer o pai nos Estados Unidos, não justificando a prática de ato infracional dele. Mas quando eu procurei como mãe a Defensoria Pública, o direito do Andreu foi negado pelo fato do Estado não querer custear a tradução juramentada para acionar o pai dele nos Estados Unidos. Então, aos 12 anos, Andreu comete o primeiro furto, é apreendido, é devolvido e é encaminhado a comparecer à vara da infância e juventude. E aos 13 anos, mais uma vez, Andreu, né, ele comete, mais uma vez, um ato infracional e vai para o sistema. A lei, independente de um ato infracional ou não, deve ser regida, mas os agentes do sistema socioeducativo, que eu rotulo eles como sócio-torturadores, porque Andreu, ele entra no CTR, que é a porta de entrada para distribuição para as unidades do DEGASE, que o DEGASE ele tem várias unidades. Para quem não sabe, o JLA, que é João Luiz Alves, o antigo Padre Severino, que hoje em dia é o Dom Bosco, e Santo Expedito, que hoje, não me lembro agora, porque se mudou, que hoje em dia é o ESE. Quando Andreu ele adentra as portas de um sistema socioeducativo, eu, como mãe, achava que esse sistema poderia devolver o meu filho para o seio da família e retirar ele das práticas delituosas. Mas, infelizmente, esse sistema que um dia eu achei que iria mudar a vida de Andreu foi a que tirou a vida dele. Para quem não conhece a história, Andreu ele foi torturado, espancado, ele teve a mandíbula deslocada, ele teve o pescoço perfurado, provavelmente de um cabo de vassoura partido ao meio. Andreu ele teve cortes contundentes, né? E o legista não apontou quantos cortes Andreu teve sobre o corpo. Andreu teve hemorragia das meninges, isso para poder mostrar para vocês a gravidade que foi a tortura. E nós sabemos que, pela lei, a tortura é um crime hediondo. Mas são 14 anos eu aguardando como mãe, como militante e ativista de direitos humanos, há 14 anos eu aguardo por uma resposta do Estado. E esse mesmo Estado que violou o direito do Andreu tem violado o direito de tantos outros adolescentes. Eu, na minha pesquisa, na minha tese para a minha monografia,
foi muito difícil eu encontrar material que eu pudesse falar, porque uma parte dessa sociedade, ela fecha os olhos para os problemas do sistema socioeducativo, porque ninguém quer gritar por esses jovens, ninguém, muitas das vezes, a minoria que somente luta por isso, né? Então, essa minoria que se aliou comigo na minha militância, e hoje o caso do Andreu se encontra na Corte Interamericana. No dia 4 desse mês, de outubro, houve uma audiência do caso do Andreu, e o judiciário só se posicionou porque está sendo pressionado pela Corte Interamericana. Enquanto outros casos, vem se arrastando a morosidade do Estado nos processos contra as mortes violentas cometidas pelo Estado e seus agentes. Eu faço até uma reflexão, né, pelo caso do Andreu. Se fosse ele, o jovem, ter cometido um crime contra a vida, colocando a sua vítima sob tortura, sob tratamento desumano e degradante, esse mesmo jovem teria a liberdade, como os demais agentes que hoje se encontram em liberdade, porque os agentes que torturaram o Andreu, eles se encontram em liberdade. Então, eu coloco a reflexão para vocês que estão assistindo, são 50 pessoas assistindo, se esse jovem infrator teria esse mesmo direito que o judiciário deu de responder em liberdade. Então, nós vemos a criminalização da pobreza desses jovens vulneráveis. Andreu, ele era um jovem que tinha sonho como qualquer outro. Quem é que hoje, né, não tem o desejo de conhecer o seu pai ou sua mãe que não teve por perto, né? Nós vemos que a sociedade brasileira de direitos humanos, ela produz alguns documentos para poder falar sobre alguns casos. Mas o caso mais emblemático de tortura e morte que veio da visibilidade, porque a mãe não se calou, porque a Deise, a mãe do Andreu, não se calou mediante as mazelas do Estado. O sistema socioeducativo nada mais é que um sistema prisional que pior do que um sistema de adulto. Eu falo isso porque nas visitas periódicas que eu tinha mensalmente na unidade do Degase, eu encontrava lá meninos machucados, eu encontrava meninos sobre pressão psicológica, porque os agentes ficavam de braços cruzados no único espaço que se tinha, que era um refeitório no horário da visita, para que os adolescentes não contassem para os seus responsáveis que eles estavam sendo abusados sexualmente e fisicamente. Então, no dia 4, as mazelas do Estado ainda se mantém viva dentro do sistema socioeducativo. Então, eu digo hoje, através da minha luta, para poder fazer com que os mortos invisíveis do sistema prisional, do sistema socioeducativo, venham a ser ouvidos. Então, esses mortos, que Andreu não foi um caso isolado. Houve outras mortes, houve outras práticas de tortura, de abusos sexuais, e essa sociedade política, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, os políticos não têm uma linha de enfrentamento para poder acabar com essas violações. Então, o poder da caneta dos políticos que deveriam fazer uma pressão contra o próprio Estado, para mostrar que aqueles adolescentes são adolescentes que deveriam ser encaminhados para um sistema de psicologia, para um acompanhamento, né, pedagógico. Esses adolescentes não têm. A Lei 8.069, ela é ampla, se ela fosse verdadeiramente cumprida. Mas são menores, jovens, negros, que eles costumam dizer menores. Eu estou repetindo somente a frase do que uma parte dessa sociedade fala.
menores, porque nós precisamos rediscutir o modelo de justiça para esses jovens. Nós precisamos saber aonde nós, como parte da sociedade, estamos errando para que esses adolescentes voltem a cometer atos fracionários novamente, porque esse sistema só colocam eles ociosos e gera ódio para eles, gera ódio. Ao invés de trazer esse adolescente ao seu convívio familiar, as violações, os maus tratos e torturas que são acometidos atrás daquelas grades, porque o Andreu dizia, depois que se fecham os portões de ferro e se bate o som dos cadeados da tranca, ninguém ouve o que está se passando aqui. Então, a partir do dia 1º de janeiro de 2008, quando Andreu ele é torturado, Andreu deu voz a outros adolescentes. Porque, como eu bem falo, os mortos têm voz. E o corpo do Andreu, por mais que o Estado tentou burlar, por mais que o Estado tentou camuflar o diagnóstico da violência que ele sofreu naquele dia, houve-se uma exumação, porque eu estou já inserindo o sistema socioeducativo juntamente com a minha militância para chegar ao judiciário. Porque não foi nada fácil chegar ao judiciário, porque uma mulher negra, pobre, favelada, porque se eu sou uma mulher negra, bem-sucedida na sociedade, provavelmente Andreu já teria justiça. Cristiano, que no mesmo ano decorrer de 2008, que também foi torturado, a desculpa da morte de Cristiano foi que ele teve uma convulsão, bateu com a cabeça na comarca e morreu. Teve traumatismo craniano e morreu. E a alegação dos agentes, no caso do Andreu, no sistema socioeducativo, foi ele tentou escalar um muro de 3 metros com graxas no telhado e no muro, cai, está atalado no chão, vai supostamente socorrido para o Hospital Bruno Werneck, na Ilha do Governador, onde o médico, de forma contundente, declara que as causas mortais de Andreu foi tortura. Então, você vê um legista dentro de um hospital e um legista no IML. A nossa luta hoje, para mim, para o jovem, é ter uma perícia independente. Porque nenhum perito ele vai falar em relação às mortes cometidas pelo Estado da prova. Então, eu, como mãe, como militante, eu tive que ir em busca de provas para poder colocar os 6 agentes na cadeira dos réus. Então, eu faço também um apelo aqui, que no dia 16 de novembro vai ter uma audiência onde o judiciário tem que se posicionar com a Corte Interamericana e encerrar a fase altiva dos agentes. Eu vou tentar ser mais rápida, porque acho que é 20 minutos, não sei se a colega conseguiu voltar, né? Eu vou ler aqui alguma coisa que eu escrevi que faz parte do meu TCC. O fruto de idas e vindas do reconhecimento da criança e do adolescente como sujeito de direito universalmente reconhecido, que eu estou falando sobre a Lei 8.069, são direitos especiais e específicos daqueles que ainda estão em desenvolvimento, que deveriam garantir a situação de todas as necessidades de uma criança e adolescente até os 18 anos, incumbindo o aspecto penal do ato praticado ou contra esse grupo, como, no caso, o seu direito à vida, à saúde, à educação, à convivência, ao profissionalismo, à liberdade, entre outros direitos que a criança e o adolescente têm. Mas quando esses mesmos jovens vulneráveis adentram as portas do sistema socioeducativo, ele tem todos esses direitos violados pelo Estado. Porque são filhos de mulheres negras
e que eles acham que o ECA são eles, que eles têm um bastão, a qual eles utilizam como prática de tortura, e a história do Andreu, a morte do Andreu, também passou a ser uma tortura psicológica para os adolescentes dentro do sistema socioeducativo. O artigo 27 diz que os adolescentes de 18 anos não são penalmente imputáveis, ficando sujeito às normas estabelecidas da lei especial. Mas essa teoria é só no papel, é uma parte teórica, porque, na realidade, isso não funciona. Porque, aí eu digo, a legislação é que faz a referência ao Código Penal, ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Como a recente edição da Lei 12.594 de 2012, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei extremamente abrangente, de cunho mais garantista do que punitista. São aplicáveis para jovens até 18 anos. Essa importância da lei veio substituir, ultrapassando e punitivamente o Código de Menores. As medidas socioeducativas repreensíveis previstas no Estatuto, aplicável para jovens de 12 a 18 anos que cometem atos infracionados, estão previstas nos artigos 103 e 128, para quem quiser ver também. Quando esse adolescente, eles estão sob a tutela do Estado, nós vemos várias violações, várias. Eu, como mãe, vi várias violações do direito da criança e adolescente naquele lugar. Apesar dos avanços na história brasileira em relação ao ECA, ainda está longe, muito longe, a prática de isso ser aplicável para esses adolescentes. Então, eu analisei essa medida socioeducativa, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, como uma forma de denunciar o próprio Estado, o lado obscuro. Porque o que acontece dentro do sistema socioeducativo, a gente usa de forma obscura, a assistente social, ela também usa de forma obscura, porque no momento que temos um assistente social para poder atender, porque está lá no papel, eles têm esse direito, eles são atendidos pela assistente social somente pela primeira vez para poder entender porque esse adolescente cometeu um ato análogo ao Código Penal e simplesmente só fica nessa primeira entrevista e não tem seu direito garantido, porque esse direito já começa a ser violado dentro da própria vara da infância e o adolescente. Então, para vocês terem noção dessa violação, eu aconselho para quem puder assistir, tiver um tempo. Deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar agora que... Ai, meu Deus, eu esqueci. Me deu um branco agora. É um filme que tem um juízo, né? Então, você vê, eu conheci aquela juíza, tive o desgosto de conhecer, tive o desprazer de estar dentro de uma audiência com ela, com o meu filho, uma mulher muito mal educada, sem ética alguma com os familiares. E os defensores de direitos humanos, usar a palavra socioeducativo, não entendi, porque saiu muito rápido. Aí eu digo que dentro desse sistema, há a superlotação desses jovens e adolescentes que ficam amontoados. Numa denúncia minha, eu digo para vocês que Andreu, ele foi perseguido e morto pelas minhas denúncias, porque os pais não sabem os canais que tem para denunciar o sistema socioeducativo. Então, eu denunciava a superlotação, eu denunciava as mazelas do Estado, as práticas de tortura do Estado, desses meninos, dessas vozes silenciadas, porque as vozes desses meninos são silenciadas no momento que não tem nenhum acompanhamento da Comissão dos Direitos Humanos lá dentro, porque eles impedem até que a Comissão de Direitos Humanos entre dentro desses locais para poder averiguar as denúncias. Numa denúncia minha,
Na ocasião, a Benedita da Silva, ela era secretária de Direitos Humanos. E ali ela pôde constatar a superlotação, a água que entrava dentro do alojamento, que os meninos ficavam sobre água ali, lixo, muito lixo, resto de comida, isso quando a comida deles chegavam, né, de forma que eles pudessem se alimentar. Porque muitas das vezes a comida chegava estragada. Então, quando eu falo desses jovens e adolescentes, eu falo dos invisíveis que a sociedade não consegue enxergar. Por que, Deise, você fala sobre esses jovens invisíveis? Há 14 anos eu venho lutando por justiça, porque o Andreu já não se encontra mais. Então, eu preciso hoje ter um caminho de justiça pelo que aconteceu com o Andreu, para que esses jovens invisíveis que não conseguem ter acesso à justiça igualitária, para poder mostrar que eles sofrem. Então, pouco tempo atrás, alguns meses atrás, uma menina foi violentada pelo agente, ela engravidou. Tentaram fazer um aborto nessa menina, uma criança saiu, era de gêmeos, e a outra ficou, e então a menina ficou numa situação crítica e teve que ser encaminhada para o hospital. Aí veio à tona essa violação de abuso sexual, uma coisa que já há 14 anos atrás já estava sendo denunciada. E quando houve uma investigação em relação à minha denúncia contra o sistema, porque eu falo sócio-torturadores, 6 agentes, que hoje o judiciário, a resposta que o judiciário deu para a família de Andreu, para mim, né, no caso como mãe, que eles eram homens, pais de família, que tinha residência fixa e emprego remunerado, para torturar, né, esses adolescentes. Aí você vê que, para o funcionamento do sistema socioeducativo, para inserir essas crianças e o adolescente na sociedade, transmite um sentimento de ódio nesses adolescentes, porque eles saem dali mais revoltados do que entraram. Porque como que um adolescente ele é abusado sexualmente, como foi o caso da menina que engravidou, como foi o caso de outros jovens que foram tentados ser abusados, vai sair dali de uma forma sem gerar ódio nele. Deixa eu tentar aqui ler alguma coisa para poder ser mais rápida e qualquer coisa me sinaliza aqui, tá, gente? A composição do corpo profissional das unidades, como é determinado pelo SINASE, deve ser composta pelos seguintes profissionais das seguintes áreas: um diretor, sócio-educadores, um coordenador dos plantões dos sócios-educadores, equipe técnica, que engloba pedagogo, psicólogo e assistente social, equipe administrativa, que subdivide em secretaria técnica, que acompanha os processos, a dinâmica de relatórios e audiência dos adolescentes, os recursos humanos, né, que é o RH pessoal, auxiliar de serviços gerais, cozinheiros, né? O DEGASE no Rio não possui esse seu quadro profissional. Advogados para a defesa técnica dos adolescentes, ficando sob competência da Defensoria Pública, que só comparece nas unidades quando há diligência dos órgãos competentes no local. Durante o período em que Andreu esteve no sistema socioeducativo, não constou nenhuma visita executada. As visitas só aconteceram quando há pressão de parte da sociedade, que dá através de denúncias feitas pelos seus pais dos adolescentes, ou rebeliões que os próprios jovens fazem como forma de chamar a atenção. Andreu, numa das suas passagens,
ele tinha me avisado que era para eu ficar tranquila, mas nós não ficamos tranquilas, porque nós somos pais. Todos os jovens, quando eles querem chamar a atenção da sociedade para o sofrimento que ele está sendo causado naquele lugar, eles avisam aos pais, vai ter rebelião, porque nós estamos sendo abusados sexualmente, vai ter rebelião, porque a comida está chegando atrasada, a comida está chegando estragada, vai ter rebelião, porque nós estamos apanhando muito, nós não estamos suportando mais as práticas de tortura. Então, eles, os próprios jovens, se reúnem, que é uma forma de chamar a atenção da sociedade para aquele lugar. Mas, após a rebelião, o Andreu teve um pós-rebelião, eles deixam os meninos praticamente de 12 a 18 horas de cócoras para poder manter eles de castigo. Ninguém pode fazer xixi, ninguém pode defecar, porque se um adolescente defecar nesse período que eles estão de prática ali de cócoras, que os agentes colocam ele como uma prática de torturar eles, de uma forma que a sociedade, se alguém chegar numa inspeção não vê eles agredidos, então eles fazem isso. Então, quando acontece de urinar, acaba apanhando pelos agentes, e os agentes passam a responsabilidade para os adolescentes. Após a forma arbitrária do sistema, a sucessão de violação dos direitos da criança e do adolescente, desde a sua apreensão. Porque quando eles vão apreendidos, eles passam pela prática de tortura num lugar infecto. Eu entrei num desses lugares, até que eles vão para o sistema. Eu falei assim, nossa, isso aqui é a porta do inferno. Eu fui através, não como mãe, mas através de militante, ativista, através do mecanismo de combate à tortura. Então, fomos na DPCA, que é a Delegacia da Criança e Adolescente. No momento que a equipe chegou, foi uma correria na DPCA para poder limpar toda aquela sujeira, tentar esconder diante do nosso olfato, né? Muito desinfetante, que não tinha como. Não tinha como. Os adolescentes numa cela cheia de fezes, as paredes sujas de sangue, as paredes todas sujas também de fezes, porque os adolescentes não tinham como se limpar e passava a mão, você via a mão lá dos jovens na parede como uma forma, né, deles punir no momento de apreensão desses jovens. Então, diante do observado, os agentes públicos burlam as leis e agem de forma negligente que não serão responsabilizados pela infração. Então, o próprio Estado, eles mantêm esses agentes ainda trabalhando e eles continuam fazendo essas práticas de tortura porque eles sabem que o próprio Estado não vai responsabilizá-los. E por isso que há 14 anos a mesma coisa continua acontecendo. Por se tratar de jovem infrator, a fé pública acaba prevalecendo diante da obscuridade que é o sistema. Este ato, do ponto de vista jurídico, é considerado uma irregularidade, mas se tratando de um adolescente, não havia provas que comprometesse o jovem e tampouco não houve um contato imediato com o familiar. O que eu estou querendo, que eu tentei reduzir aqui, que quando Andreu foi torturado e espancado até a morte, não houve um contato imediato comigo como mãe. Andreu foi torturado e morto por volta das 7h40 da manhã. O momento que eu recebi a notícia da morte do meu filho foi às 16 horas, e de uma forma totalmente obscura. Ligam para minha casa, pedindo que eu fosse à delegacia para poder levar a identificação do meu filho, para poder comprovar que ele era menor, e a senhora Alga, assistente social, que deveria estar de plantão nesse dia, foi curtir o Réveillon, o final de ano dela com a família, enquanto o Andreu estava sendo espancado, e ela também é responsável também pela morte de Andreu. Então, quando eles ligam para mim, eu vou até a delegacia com o documento do Andreu, eu olho para a assistente social Olga e olho para a senhora Kátia, a expressão do rosto delas já me disseram tudo. Então, eu virei para elas e falei, vocês mataram meu filho. E a resposta que eu tive foi, infelizmente,
foi isso que aconteceu. Contra as outras Deises, contra os outros Andreus, tem passado por essa mesma situação. Hoje, Andreu foi silenciado naquele dia 1º de janeiro de 2008. Assim, supostamente, os agentes acharam, né, que ele seria silenciado. Mas quando eu vejo o corpo de Andreu dentro de um caixão, eu vejo a prática de tortura visível. O corpo dele falou por si próprio o que ele sofreu naquele dia. Então, eu vejo naquele caixão, em 2010, que foi quando ocorreu a exumação, Andreu dava para ver o pescoço dele quebrado, era visivelmente, dava para ver o pescoço quebrado e a costela partida. Aí, quando vai para a perícia, para o ML, o legista tenta camuflar uma ossada da costela. Vamos dizer, está essa caneta aqui está quebrado. Então, o legista ele faz isso. Segura na parte quebrada e tira a foto. Coisa que ele poderia colocar em cima da mesa, como as outras costelas estavam, reta, e as que estavam quebrada, o legista separou. E isso é uma forma de corporativismo. O corporativismo para que eles não viessem ser condenados. Porque quando eu chego na delegacia, no primeiro momento que eu vou ser ouvida pela investigadora de plantão, pela policial, ela simplesmente me trata com desdém, com desprezo total. A mãe do bandido que agrediu a gente e que está se passando de vítima está aqui. Então, eu fui muito maltratada quando eu peço licença para a inspetora. Eu falo assim, eu posso pegar algo na minha bolsa? Eu pego a fotografia de Andreu, mostro a fotografia do pai dele nos Estados Unidos. Quando ela vê que ele era um jovem branco, que dava uma aparência ao filho dela, uma semelhança ao filho dela, ela muda a posição dela. Se o Andreu, mesmo que Andreu fosse negro, mesmo se ele fosse negro, eles não tinham direito de tirar a vida dele e ela também não teria aquele direito de me tratar daquela forma. Aí ela vira para mim, mas eu pensei que era um negão de 1,90 m, que parecia que foi passado para ela, porque ele era um guarda-roupa, que ele era lutador de artes marciais. E até hoje eles tentam sustentar essa mentira que Andreu era lutador de artes marciais. Se fizer uma pesquisa, porque não existe crime perfeito no sistema socioeducativo e fora dele, não existe. E se houvesse uma boa investigação e fizesse um levantamento nas escolas de artes marciais, eles iriam ver, até mesmo na própria comunidade do Cantagalo, Pavãozinho, eles iriam ver que Andreu nunca se inscreveu numa escola de artes marciais. E a forma que eles queriam matar o meu filho, tinha uma piscina no Dom Bosco, né? E meu filho falou para os agentes, se vocês tentarem me matar afogado, a minha mãe vai provar que isso não é verdade, que eu não caí da piscina e não me afoguei. Porque eu, desde os meus 10 anos, eu faço surf. Inclusive, eu tinha fotos dele, ele foi até retratado numa arte de um artista com a prancha. Então, era impossível de um jovem que surfava morrer afogado. Então, eles tentam, de todas as formas, violar, né, o artigo 5º, né, do ECA, que, em consequência do capítulo 227 da Constituição Federal, que estabelece que esses jovens são imputáveis, né? Eles não mereciam estar passando por isso, eles deveriam estar dentro de uma escola, eles deveriam estar um programa de seu primeiro emprego, coisas que eles não oferecem, é uma coisa que eu brigo, estou lutando para que isso possa, de fato, ter um sistema socioeducativo, aqueles adolescentes que entram, ficam ansiosos meses e anos no direito da criança e do adolescente, no ECA, a punição é 3 anos, né, de detenção, né, que eles ficam, eu falo detenção porque é detenção, não é privado de liberdade, é detenção, porque é um presídio. E esses meninos, eles simplesmente,
Eles deveriam ter escola, mas a escola lá, que funciona supostamente, isso é até um canal de denúncia. Estou falando para que vocês possam saber que isso acontece. Os adolescentes, eles são separados pelos seus atos infracionais. Se o ato de um adolescente for mais leve, ele vai ter direito a frequentar um espaço pequeno dentro daquela escola no Degase. Se o ato infracional daquele jovem for de extrema violência, ele fica fora de alguns supostos direitos que tem lá dentro. E isso causa rixa entre os adolescentes. Porque quando um vê, eu tenho esse direito e eu não posso ir, começa-se uma briga entre eles, porque isso é uma forma de provocar os adolescentes para que haja vontade, né, deles cometer os crimes, vontade não, eles fazerem as práticas de tortura que eles fazem lá dentro. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler um texto aqui, O Mito da Caverna, ou Alegoria da Caverna. É uma história narrada por Platão. Em sua obra, A República, trata-se de um diálogo travado entre Glauco e Sócrates, em que este conta uma história a Glauco para falar-lhe sobre o conhecimento humano. Sócrates diz para Glauco imaginar uma espécie de caverna subterrânea em que os homens vivessem como prisioneiros desde sempre. Esta caverna possui uma parede em que os prisioneiros foram acorrentados pelos braços, de modo a verem somente o que passa na parede paralela. Atrás dos prisioneiros existe uma chama acesa, por quais as pessoas passam. Gesticula e movimenta o objeto de modos a projetarem suas sombras na parede que os prisioneiros conseguem ver, que os prisioneiros conseguem ver. Também falam e gritam, criando ecos que os prisioneiros podem ouvir. Sombras e ecos são projetados, distorcidos das imagens, dos sons reais, por viverem toda a sua vida ali. Acorrentados, tudo que os prisioneiros sabem do mundo é o que eles viviciaram. Para a compreensão do jurídico, a parte mais importante, o qual possibilitará o verdadeiro conhecimento. Os prisioneiros são os cidadãos comuns, né, que são esses adolescentes que estão ali. Por isso que eu falo os silenciados, porque os ecos do grito de socorro, somente eles vivenciam, somente eles ouvem os seus próprios ecos. Não tem ninguém ali para poder ouvir. Andreu, ele gritou por diversas vezes por socorro. Andreu, ele pediu, pelo amor de Deus, para não matarem. Mas quem ouviu o som da voz de desespero e agonia de Andreu? Não tinha uma sociedade ali para poder ouvir os gritos de outros adolescentes gritando, dizendo, parem de torturarem, parem de bater nesse menino, porque foram 10 adolescentes que viram Andreu ser submetido à prática da tortura. Então, quando esses adolescentes eles saem, mais uma vez eu falo, eles que deve romper, sabe, deve romper a barreira da ignorância de uma parte da sociedade. Porque acusar de sementinha do mal, que bandido bom é bandido morto, que deve ser enterrado como mandioca, essas são as falácias, essas são os bordões de algumas pessoas que a sociedade utilizam, né? Deve buscar o verdadeiro conhecimento do que acontece lá dentro. A luz do sol, eu vejo como a lei, mas falta a luz da verdade. A gente vive um dia de cada dia, nós que temos liberdade. E aqueles jovens aprisionados, eles não vivem o seu dia de jovem adolescente. Eles vivem dias de angústias, dias de medo, dias sem saber se eles vão amanhecer vivos ou não. No Degase,
os adolescentes são tratados como números, tirando sua identidade como forma de criminalização da pobreza. Para o sistema socioeducativo, esses jovens negros, privados de liberdade, são tratados como mercadorias em forma de moeda para as empresas privadas que prestam serviços para o Estado. Estes adolescentes, dentro do sistema socioeducativo, perdem sua identidade como sujeito de direito. A condição como são tratados as crianças ou adolescentes de forma absolutamente prioritária compensa a desigualdade, a fragilidade em que esses se encontram. O ECA determina que um jovem só pode ser privado de liberdade se cometer atos infracionais que representem grave ameaça ou violência à pessoa, ou em caso de reincidência. Para os demais delitos, há 5 alternativas: advertência, reparação do dano, prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida, todas elas de regime aberto e ainda semi-liberdade. Mas os números indicam que a internação tem sido a pena favorita do judiciário. Segundo o relatório do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro, em 2011, o DEGASE tinha 900 internos nas unidades provisórias do regime fechado e de semi-liberdade, em 2017, 800 superlotados contabilizavam 2.075 jovens, a maioria apreendida por roubo e tráfico de drogas. Deste tal, cerca de 3% responde por homicídio, crime considerado grave, o que representa aproximadamente 60 jovens, quantidade insuficiente para encher uma unidade de internação. Durante 8 meses em que esteve internado, Fernando permaneceu com a bala alojada no corpo. Esse foi um caso de um jovem que eu pesquisei, que estava no sistema socioeducativo, uma bala no corpo. Apesar da limitação que o projétil causava no movimento do braço, ou impedindo de dormir, ou mesmo vestir o uniforme e pentear o cabelo sozinho, o pedido por liberação para fazer uma cirurgia foi negado. Conforme ele mexia o braço, a bala se movimentava, poderia agravar. A médica fazia curativos, falou que eu não... isso é o menino falando. A médica falava que fazia curativo. Deixa eu me perder, porque eu agora fazia curativo. Para eu não fazer esforço. Ela queria que a minha liberdade saísse em 3 meses. Fez o relatório e mandou para a juíza para que pudesse fazer a operação. Só que a juíza não liberou. Não liberou. Fernando ficou alojado em um setor individual que, segundo ele, reunia os adolescentes interessados em mudar de vida. Na ala coletiva também tem que sair da vida do crime. Mas a maioria fica lá, pensa em voltar. A maioria que fica lá pensa em voltar por crime. A tipificação não é formalizada pelo DEGASE, mas é comum em muitas unidades, como aponta o relatório do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro. Os funcionários tentam evitar que os veteranos, que já tiveram várias passagens pelo DEGASE, influenciem os novatos. Além das divisões por facção, acusados de homicídio e estupro, os adolescentes homoafetivos costumam ficar em áreas separadas, embora fosse chamada de individual. O alojamento onde Fernando ficou já enfrentava superlotação. Naquela época, em 2018, a unidade com capacidade para 120 pessoas abrigava 281 adolescentes. Eram no mínimo 4, mas teve uma época que cheguei a ficar com mais 7. Um colchão em cada cama, 2 colchões no chão, lá ficaram 5 colchões no chão, lembra, né? O Fernando lembrando na narrativa dele. De acordo com o jovem, um agente que tinha desavença com seu pai, então guarda municipal agrediu fisicamente durante 4 meses, que ele viu, a primeira coisa que lembrava foi meu pai.
Aí tudo que ele queria fazer para se vingar, ele fazia. Esse caso foi um jovem que o agente ele tinha fora da unidade uma rixa com o pai desse menino. Então, tudo que ele podia fazer para prejudicar o garoto, esse agente fazia. Vou me encurtar aqui. No período em que esse jovem cumpre suas medidas à forma deles, chamarem atenção, conforme eu já falei, né? A sociedade dos órgãos competentes é provocado rebeliões para denunciarem as práticas de tortura, superlotações e até mesmo abuso sexual. Não há para essas crianças e adolescentes ressocialização, após passar uma série de violações por parte de agente do DEGASE, que mantém prática reiterada de tortura aos jovens sob tutela do Estado. Aí eu venho aqui. Aqueles que buscam se livrar das correntes somos nós. Precisamos começar a ver o Estado de forma crítica, a sombra e a luz, porque são assim, a sombra e a luz porque não gostam de mim. No caso, eu usei uma frase do André, por que eles não gostavam dele? Porque a mãe me tinham como problemática em caso de denúncia. Parece que as crianças e adolescentes, incluindo a população negra, não têm importância para o Estado, dê ao menos o direito à vida, já que eles não têm essa preocupação, que o Estado, né, eu vou fechar aqui, dê pelo menos o direito à vida a esses adolescentes que se encontram aprisionados, acorrentados, e que somente conseguem ouvir os seus ecos, deles próprios. Então, eu peço a vocês, né, que são 56 participantes contando comigo, então são 55, para a gente começar a dar voz a esses silenciados. Não vamos permitir que o sistema socioeducativo venha burlar a lei, né, 8.069, que é o ECA, que é uma lei que realmente poderia trazer esses jovens, ser reinserido para a sociedade, mas, na verdade, na prática, isso não funciona. E vale lembrar que a sociedade precisa reavaliar as suas condutas, né? Porque a elite pensa que pode governar nossas mágoas, e não pode, criminalizando cada dia mais. Essa elite, essa sociedade elitizada, ela não pode controlar as nossas mágoas. São 14 anos eu chorando por justiça. Então, quando a gente vê na imprensa, a mídia, notificando, e eles zombando, agora o bordão é CPF cancelado, nós precisamos mudar, fazer que essa mídia pare com isso. Não tem que ter CPF cancelado. Tem que ter CPF ativo. Ativo na vida, no trabalho, na saúde, na educação, na profissionalização. Tem que ter o CPF ativo nas atividades físicas e mentais desses adolescentes. Ter verdadeiramente a reparação e o dano que esses jovens sofrem dentro do sistema socioeducativo. Porque o sistema realimenta esse ódio na vida desses jovens. Nós precisamos, como parte dessa sociedade, como minoria dessa sociedade, que pede por justiça, que não aceita essas práticas de tortura e não aceita mais as mortes invisíveis no sistema do calabouço prisional, porque ali só há jovens e negros dentro do sistema. Perfeita. Maravilhosa. Obrigada. É verdade, nossa. O pessoal tá falando que tá sem palavras, né, aqui no chat, enfim. A gente vai ter uma discussão, né, depois, então a gente vai poder falar mais sobre isso, né. Então, eu vou passar a fala agora para a Natália. Eu vou, depois dela, poupar a apresentação burocrática, mas só para resumir o que importa do mecanismo. Natália, né, do mecanismo, que foi onde eu parei, e aí resumo do que é importante. O trabalho do mecanismo é que a gente faz justamente essa vistoria, né, desses espaços. Então, basicamente, a gente vai para os espaços, só que são todos os espaços de privação de liberdade do Rio. Então, é prisão socioeducativa, abrigo, hospital psiquiátrico, comunidade terapêutica, né, por uma questão de demanda e de falta de pessoas no campo, que a Deise coloca muito bem, né, 90% hoje do trabalho é feito pelas mães e familiares, ou pessoas que passaram pelo encarceramento, mas institucionalmente são muito poucas as ferramentas de proteção
principalmente desse lugar, né, de ir às unidades e conversar, porque também na unidade tem, mas conversar com as pessoas que estão lá, né, sejam adolescentes ou sejam adultos, isso é raro, né, são poucos os serviços que fazem isso, então a ideia era ter justamente uma política pública que fizesse esse papel. A gente tem 10 anos só, a gente foi o primeiro do Brasil e tem 10 anos, então é uma política nova, é uma política muito recente em termos de política pública. Era para a gente estar no país todo, em todos os estados, porque a ideia é que seja um mecanismo nacional, né, para cobrir o país, mas pelo tamanho dos nossos sistemas de privação de liberdade, né, que é isso que Deise coloca, a quantidade de violência, a quantidade de pessoas que estão em privação de liberdade no país, a gente necessitaria de um sistema descentralizado para ele funcionar, né, que é regionalizado. Só que só somos 4 estados, Rio, Paraíba, Rondônia e Pernambuco, um nacional e comitês que são órgãos, né, da mesma lógica de comissões, né, que é essa lógica de participação, né, que são órgãos híbridos com participação de Estado, sociedade civil e movimentos, né, movimentos e ONGs, entidades de categorias, de representação de categorias profissionais, tem mais alguns lugares, mas poucos também têm uma conformação adequada, que era a ideia do órgão, né, que depende os dois de autonomia. Ou seja, né, é muito negativo que tenham membros que trabalham com a execução da pena com medida de internação diretamente, né, no caso aqui, por exemplo, do Rio. Seria muito ruim ter polícias ou o DEGASE ou a SEAP compondo o comitê justamente porque tira as possibilidades de tratar os assuntos com o cuidado que merecem, né? Então, obviamente, eu vou falar de um outro lugar, que é um lugar das complexidades de você trabalhar também com isso, né? Com jovens, e prevenção e combate à tortura dentro de um pertencimento de classe racial que não vive essa realidade, né? Então, os cuidados que a gente tem que ter também quando trabalha e quando pensa a tortura, né? A primeira coisa que eu acho que vale a pena colocar aqui para a gente conversar, né? É justamente porque a normativa a respeito de tortura, de forma geral, ela implica que a pessoa que vá nesses espaços faça como se fosse uma metrificação da violência, né, e do que o outro está sentindo. No mecanismo, a gente tem feito muito esse debate internamente de que, na verdade, o trabalho de prevenção e combate à tortura é fundamentalmente um trabalho de escuta. Né? O que importa na prevenção e combate à tortura e para você detectar se tem tortura no espaço é ouvir. E é saber ouvir, né? Não é ouvir. Se você percebe no jeito, na forma que fala, na forma que relata, o impacto disso nessas pessoas, especialmente quando se trata de adolescentes, em que a gente tem que pensar aí que, por estarem numa fase de formação, tem um impacto maior ainda, né? Desses eventos de violência, né? Eles têm, na verdade, se a gente pensar em adolescentes em privação de liberdade, eles deveriam ter, em tese, né, e é como a Deise bem coloca, né, quase teorias leis no Brasil, porque efetivamente, seja ECA, seja SINASE, seja tratados internacionais de direitos humanos, a gente tem uma dificuldade imensa de aplicação, imensa de respeito, obviamente porque somos um país racista e classista ao extremo. Então, não é uma política pública que era para dar certo, é uma política pública que é para ser violenta mesmo, né? E por isso que é importante a gente estar aqui debatendo também fim de internação. A gente está tão acostumado a fazer um debate sobre desencarceramento, a gente precisa estender, e é uma coisa que eu sempre ouvi das mães, inclusive Deise, né, que militam pela questão socioeducativa, né, pelos direitos humanos no socioeducativo, que a gente tem que estar falando de desinternação desses adolescentes também, de extinção de medida. Mas, enfim, né, eu acho que do que a Deise relata, de quando a Deise visitava no socioeducativo, é muito pouca diferença, formalmente, do que era e do que é. Mesmo a gente tendo, de 1 ano, 2 anos para cá, uma redução na população dos adolescentes e jovens em socioeducação, cumprindo medida de internação e internação provisória na socioeducação, a realidade é que o cenário de violência e de tratamento degradante cruel é o mesmo ao longo desses anos, né?
nos últimos meses, o Rio de Janeiro, meses não, anos, né? A gente pode colocar aí os últimos 3 anos, né? Existia essa unidade que a Deise falou, né? Todas as unidades aqui no Rio, assim, existem algumas muito emblemáticas em termos de violência, né? GCA é uma delas, que é a porta de entrada, o antigo Padre Severino, que é o Dom Bosco, é outra, JLA é outra, CAI Baixada é outra, e o PAC-GC, que são das meninas, é uma quarta unidade. Essas unidades, elas têm um histórico muito pesado de violência institucional ao longo do tempo, né? E o ESE era um desses lugares, né? O ESE, ele é interditado, né? Porque o ESE, o que que acontece, para vocês entenderem? No SINASE, que é a lei que trabalha como deveria ser o cumprimento de medidas socioeducativas, ele prevê que elas não podem estar na mesma área de unidades prisionais, porque apesar de, né, no final, você entra dentro de uma unidade socioeducativa, ela ser a cópia de uma unidade prisional, só que com adolescentes lá dentro, o que é totalmente legal, né? Ela também não pode estar em área contígua de presídio. O ESE, que era o Educandário Santo Expedito, ele era chamado de Bangu Zero. Ele antes tinha sido uma prisão masculina, depois ele virou o ESE. E foram muitos anos de luta para fechar o ESE, porque o ESE era considerado uma das unidades justamente com maior nível de tortura. Né? Eles eram os meninos, era uma unidade voltada para os meninos de 18 a 21, então, era uma unidade que entendia que era sistema prisional e entendia que sistema prisional era só soco, chute, que é a realidade do sistema socioeducativo, né? Chute, soco e tortura. Isso se resumia ao ESE. O ESE foi fechado, o ESE tinha e era uma cultura institucional do ESE, que ia desde a direção até os agentes. E o ESE, os agentes do ESE, ao invés de, né, você repensar se esses agentes iam continuar ali no trato com os adolescentes, esses agentes eles foram espalhados por todas as unidades do Rio de Janeiro. E isso implicou, em 2018, uma piora considerável do que a gente chama de ritmo das unidades, né? O Degás, ele historicamente tem mais rebelião no Rio do que o prisional. Mas nos últimos 3 anos, a gente está vivendo aí uma média de 4 a 5 rebeliões por ano no socioeducativo, né? E o que é mais importante a gente falar de rebelião? Porque as imagens midiáticas em cima de rebelião sempre parece que é uma eclosão irracional das pessoas que estão ali, né? E eu acho que esses são os pontos mais centrais de debate sobre rebeliões. Assim. Cada vez que a gente entra no socioeducativo, e a gente conversa com esses adolescentes, os adolescentes eles estão rebelando principalmente por 3 questões fundamentais. Condições mínimas de sobrevivência, aí a gente não está falando de nada que não seja essencial, a gente está falando de meninos que dormem no chão, de alojamentos com beliches para 4, que tem 10 meninos, de esgoto, de barata, de falta de comida. O Degase, todos os meninos do Degase, eles deveriam, né, comer em refeitórios dentro das unidades. Assim como no sistema prisional, hoje os adolescentes, 90% se alimentam dentro dos alojamentos, sem colher, sem talher, né, que é uma coisa que é tão essencial para a gente, né, na hora de cansar. Eles improvisam esses talheres com tampa de quentinha, sem acesso à água. E aí é água para higiene, é água para beber, é um acesso muito limitado à água. Agentes extremamente violentos, a gente tem debatido muito, porque assim, né, a gente considera tudo isso tortura, tá, no mecanismo. Tortura não é só o que a gente entende que aconteceu quanto castigo corporal ao longo de quando existia esse tipo de pena no Brasil, ou o que aconteceu durante o período de escravidão e da ditadura militar, dessa tortura de choque, de cinto, não é isso. Né? A gente entende que tortura é isso. A ideia da tortura principal é você quebrar alguém. Né? É você fazer com que essa pessoa tenha sofra um impacto psicológico tão severo que potencialmente quebre ela por dentro, né? As emoções dela. Então, tudo isso que esses adolescentes estão passando são formas de tortura.
né? Ou seja, a gente pode efetivamente dizer que 100% dos adolescentes internados do Rio sofrem tortura. Mas, obviamente, que existe essa forma, uma das métodos de tortura é apanhar, é bater. E o Degase, ele realmente tem um índice desse tipo de violência muito extrapolado, inclusive em relação ao prisional. E isso fala muito em relação à vulnerabilidade, né? Você está falando de adolescentes, você está falando de pessoas pequenas, você está falando de relações de poder muito assimétricas, né? Você tem ali no topo um agente que é policial, que num estado, né, que é a lógica do Degase, né? A gente teve aí a transição em 2016 de agente socioeducativo, justamente porque era para ser ligado a uma ideia de educação, e aí, obviamente, que a gente pode discutir o quanto privação de liberdade é capaz de educar qualquer pessoa. Eu, honestamente, não acredito nisso. O mecanismo também não, mas enquanto órgão, mas você vai ter aí uma ideia, você tem aí, né, uma concepção de que era um órgão voltado para a educação. Isso, em 2017, vira agente de segurança, ou 2018, eu estou um pouco em dúvida com a data, agente de segurança é aprovado na LERJ, um PL, que ele passa a ser agente de segurança socioeducativa. Ou seja, você tem uma reafirmação por parte, principalmente dos agentes, com o sindicato do Degase, dos agentes do Degase, uma reafirmação de um pertencimento ao campo da segurança, que no Rio de Janeiro é o campo da polícia, que é o campo militar, por excelência. Esses agentes, em seguida, né, e a gente avisou na época, e Daisy também estava nessa luta, como acho que todas as últimas, dos últimos 15 a 20 anos do sistema socioeducativo do Rio de Janeiro, Daisy estava junto ali na linha de frente. De não fazer isso, porque a gente falou, cara, olha só, isso vai escalonar dentro do Estado. E, obviamente, escalonou. Desde então, até o ano passado, a gente teve a aprovação do porte de arma para os agentes socioeducativos e, logo em seguida, recentemente, a aprovação da PEC, que inclui o Degase no campo da segurança e retira da Secretaria de Educação. Então, você está num ambiente em que, fundamentalmente, a lógica é de polícia. E lógica de polícia no Brasil é uma lógica escravocrata que é racista e de tortura e de execução. Então, esses são as pessoas que vão tá no contato mais direto com esses adolescentes. Mas você soma isso uma cultura educacional no Brasil que é baseada na educação pelo castigo físico. Você junta isso tudo dentro de uma unidade com graus completamente distintos de poder entre as pessoas e de vulnerabilidade desses adolescentes. Isso é o sistema socioeducativo. Então, o índice de tortura que a gente encontra, isso é parte do que a gente encontra 90% das vezes que a gente entra numa unidade para lidar com o posterior de uma educação, de uma rebelião, são adolescentes que foram extremamente violentados antes da rebelião e que são extremamente violentados depois da rebelião, principalmente aí a gente tem que colocar o nome das instituições no meio. Existe uma aba no Degase do Rio, que é equivalente a um choque, um batalhão de choque, para lidar com adolescentes, que é o GAR, Grupo de Ação Rápida, que é ligado a CECINT. O que é esse órgão? Esse órgão é fundamentalmente é o batalhão de choque. Tudo que as pessoas sofrem em manifestação, tudo que acontece de repressão, ela entra, o prisional tem um grupo de intervenção tática, que é o JIT, você tem o GAR para o socioeducativo. E a entrada do GAR, fundamentalmente, é a tortura coletiva de adolescente. É isso que eles fazem. Né? A gente está falando de uso de espargidor de pimenta, né? De spray de pimenta, em adolescentes dentro dos alojamentos dele, ao ponto deles passarem mal com falta de ar. Você tem aí adolescentes sendo colocados... adolescente, assim, né? Ninguém deveria poder passar por isso, mas adolescente não poderia ter de forma alguma a revista que é mais invasiva neles, né? Mas, enfim, relatos de adolescentes indo para pátio, algemado entre si, apanhando, seja com porrete, né? Foi no sistema socioeducativo, inclusive, que a gente achou, tem uns 5 anos, um pedaço, um cabo de madeira escrito Direitos Humanos, né? Muito exposto dentro de uma unidade. Então, essa é a lógica. Então, fundamentalmente, essas rebeliões são forma dos meninos também poderem colocar o que está acontecendo com eles num ambiente em que nada opera, né?
as varas de infância e da juventude, que em tese deveriam ter um olhar protetivo sobre esses adolescentes, ainda tem a mesma lógica do Código de Menores, que é altamente repressiva, né? Ignorar grande parte do ECA isso, né? A gente tem aí súmulas do STJ dizendo que você não pode prender adolescente, não pode internar o ato falho. Internar adolescente por conta de nenhuma conduta associada a tráfico, internação provisória, e hoje grande parte dos adolescentes que estão no sistema socioeducativo são crimes ligados a patrimônio ou crimes ligados à lei de drogas, então, né, atos infracionais análogos à lei de drogas. Então, você tem aí um sistema que está operando absolutamente contrário a qualquer princípio mínimo, que hoje o que a gente tem no ECA era justamente o princípio do maior interesse da criança, né, e do adolescente. Então, fundamentalmente, o que a gente hoje produz é uma máquina de tortura, né, e não é uma pequena máquina de tortura. E aí, para botar um exemplo aqui, que eu acho que a gente pode falar muito claramente, eu vou trazer justamente porque semana passada, no sábado, teve uma rebelião na unidade Cai Baixada, que é a unidade ali em Belfor Roxo, perdão, não é Belfor Roxo, mas enfim, que é ali na Baixada Fluminense. Teve uma rebelião no Cai Baixada. A Cai Baixada é uma unidade historicamente tensa, desde também está cansada de acompanhar casos de lá. A Cai Baixada é uma unidade com muita tortura, sempre foi. Mas o Cai Baixada, esse fim de semana, mais uma vez entrou em uma rebelião. Foi uma rebelião relativamente longa, durou de 4 da tarde às 9 da noite. E no sábado a gente teve na unidade, fundamentalmente, o que estava acontecendo lá é exatamente isso, né? Os adolescentes levados a limite. A unidade, a gente conseguiu, né? Eu não sei o quanto vocês já ouviram falar na central de vagas. O que é a ideia da central de vagas? O Rio de Janeiro sofria de muita superlotação no socioeducativo. Eu vou dar um exemplo aqui, que é o Dom Bosco, que é o antigo Padre Severino, que tem, inclusive, uma medida cautelar desde que o mundo é mundo no sistema interamericano, que é uma das piores unidades do Rio de Janeiro, eu não tenho a menor dúvida em falar isso. O Dom Bosco, ele teve um período, por volta de 2018, que ele estava operando, principalmente após o fechamento do ESE, com 400% de superlotação. Isso o Dom Bosco estava funcionando 4 vezes acima da capacidade deles. Isso vai impactar, porque a gente fala de superlotação nesse lugar abstrato, mas isso impacta justamente naqueles direitos mínimos que a gente estava falando antes, que é o acesso desses adolescentes à escola, porque poucas vezes eu fui numa unidade socioeducativa que eu vi uma escola, aliás, eu nunca. Há pouco tempo, os companheiros conseguiram entrar numa que efetivamente tinham, os companheiros da minha equipe. Os adolescentes não vão para pátio, eles não têm lazer. Dom Bosco, que tem justamente a piscina, né, que Deise falou desse trágico diálogo, né, do Andreu com a gente. É isso. Nunca os adolescentes acessam as piscinas para o lazer. Eles ficam um dia inteiro trancados num alojamento que é um lixo, né? Isso é um depósito, com 14 meninos num lugar que cabem 4, 5. Essa era a realidade do Dom Bosco. 20 meninos num alojamento com 6 comarcas, né? Que é como a gente chama os beliches. Era essa a realidade, então, há muito tempo se vinha discutindo a central de vagas, que era a ideia de que ia ter um lugar. Você teria um sistema desregionalizado, ou seja, você teria, porque a ideia é que os adolescentes, quando sejam internados, a ideia é que os adolescentes não fossem internados, mas já que são, é que eles fossem internados próximos à residência deles de origem, justamente para facilitar os laços familiares. E a ideia da central de vagas é que regulasse isso e impedisse a superlotação. O que o Rio de Janeiro faz? Porque o Rio de Janeiro só faz gambiarra com tudo. O Rio de Janeiro cria a central de vagas e não cria desregionalização. Então, fundamentalmente, hoje a central de vagas acontece como aconteceu esse fim de semana. Você pega 20 adolescentes que foram colocados enquanto responsável pelos eventos de sábado e você distribui eles para onde tem vaga. Então, se o adolescente é do Rio ou da Baixada, mas tem vaga em Campos, ele vai para Campos. O que inviabiliza a família de visitar, obviamente. Né? Inviabiliza. A gente não está falando de famílias ricas, a gente está falando de famílias pobres, trabalhadoras, que são sustento de casa. Essas viagens são caras, para você levar comida é caro, para você ir até a unidade é caro, você já vai ter um impacto no trabalho seu, no seu próprio emprego para visitar, porque também não é uma coisa simples, isso não acontece só fim de semana, isso acontece dia de semana.
Então, você já tem esse impacto. Agora, você tem que conseguir se deslocar para cidades quilômetros e quilômetros de distância, com passagens absurdamente caras. Ou seja, você não está transferindo esses meninos para eles serem visitados por essas famílias. Você está castigando esses meninos com pena de isolamento sem contato com o familiar, né? O que basicamente é o que a gente pode chamar de incomunicabilidade, né? Que inclusive é considerado uma forma de tortura, né? Por exemplo, o próprio Cai Baixada, o que estava constituído na população dos adolescentes do Cai Baixada? Eram meninos ou com saúde com problemas, e isso é muito grave, porque é um local onde estavam colocando os adolescentes que tinham sofrimento psíquico, ou seja, longe das famílias, que são os adolescentes mais frágeis possíveis dentro do sistema socioeducativo, adolescentes que estavam recebendo pena disciplinar para serem afastados da família. Então, essa unidade não entra em rebelião do alto de uma rebeldia adolescente. Entra porque esses meninos estão sendo levados ao limite deles, estourando o limite deles. E isso são impactos que vão acompanhar esses adolescentes o resto da vida deles. E aí não é falar que isso vai mudar para eles se tornarem pessoas violentas. Não é isso que a gente está debatendo. Esses lugares vão traumatizar esses adolescentes e impedir que eles tenham e vivam uma vida adulta na plenitude dos direitos que eles tinham se tivessem sido assegurados para ele uma adolescência com os direitos que eu tive como adolescente, né? Que é inclusive o direito de fazer besteira sem ter que parar no socioeducativo, né? Isso, né? A gente já viu adolescente recebendo castigo físico dentro do socioeducativo porque bateu chapão. Bater chapão é basicamente você chutar a porta. Quantos adolescentes aqui não podem dizer que não chutaram a porta ou chutaram alguma coisa fazendo malcriação ou irritados em algum momento da vida? Quem nunca falou palavrão? Eu aqui nessa fala já me controlei 55 vezes para não soltar um palavrão aqui no meio. Adolescente do socioeducativo não pode soltar palavrão sem apanhar. Então, essa é a realidade, né, do que é o sistema socioeducativo. Ele não é um sistema feito minimamente para assegurar direitos ou para inserir esses jovens em absolutamente nada. Ele é um dos braços que operam dentro de uma lógica de genocídio que impera hoje no Brasil, né? Então, o sistema socioeducativo, na verdade, ela é a outra ponta do auto de resistência, uma outra ponta do abrigamento e do recolhimento compulsório, uma outra ponta é uma outra ponta eu falei, das operações policiais, né? Esse é o sistema socioeducativo. Ele é mais uma das metodologias que a gente faz justamente para matar adolescentes negros e para criar impactos psicológicos também nas famílias negras, né? Porque é isso, né? Isso vai ter um impacto na Daisy, né? Tem um impacto na Daisy, que acompanha a Daisy toda a vida. Tem um impacto nas mães que estão lá hoje, tem um impacto na Valéria, que também é uma liderança como Daisy na questão de não só de garantia de direito para os adolescentes, mas também de fortalecimento de familiares, porque é importante a gente colocar também aqui esse papel que tanto Daisy como Valéria, como Patrícia Oliveira têm, que são as familiares que no final acolhem os familiares, né, Daisy? Não tem serviço social, CAPS, não tem absolutamente nada no país feito para proteção de quem sobrevive à tortura ou quem é impactado pela violência de Estado, nada. Uma das coisas que a gente tem discutido muito em relação à tortura, por exemplo, né, porque a gente sempre fala, mas as pesquisas que saem, né, quantitativas, elas normalmente indicam que não tem tanta tortura assim, né, física, né, que a tortura acontece só no momento da prisão. Mentira. A tortura acontece no momento da detenção dos adolescentes e dos adultos, que acontece dentro desses espaços. A diferença é que, quando você está privado de liberdade, você não vai falar. Porque como é que você vai falar se você é completamente refém desse Estado? Você vai ser retaliado. A coisa mais comum do mundo é a gente entrar dentro de uma unidade prisional, de uma unidade socioeducativa, que as pessoas falarem, a gente está com medo de falar, porque a gente vai apanhar depois. E o pior, potencialmente vai. Porque não tem nada de proteção, né? A Deise, ela comentou, né, do caso de estupro no PAC-GC, né, que é a unidade feminina. E aí, só para dar um panorama do que aconteceu desde antes, né? Desde há anos, a unidade
do PAC-GC, que é uma unidade para meninas adolescentes, ela praticamente só tem um plantão, em média. A gente tem 7 pessoas, porque a unidade das meninas é menor. Tem em torno de 20 meninos. Um plantão vai ter ali de agentes, vai ter em torno de 7. De 7 agentes que estão cuidando dessas meninas, 5 são homens. 6 são homens. E uma é mulher. Ou seja, e obviamente, todas as vezes que a gente entrou ali, e a gente já também estava colocando há muitos anos isso, olha só, vocês estão criando um ambiente propício, e a gente já sabia que estava acontecendo, e denunciou que aconteceu, e falou para trocar os agentes, e propôs, estava estimulando um PL que o governador vetou, dizendo, tem que trocar isso, tem que trocar agora, esses agentes homens por agentes mulheres, porque não tem condição. Essas meninas estão apanhando dos homens, porque a cultura ali dentro é de que mulheres precisam de homens para disciplinar, isso foi falado abertamente pelo antigo diretor da unidade que foi afastado depois dos casos de estupro. E de uma lógica de excessivo toque nessas adolescentes, como se o corpo delas fosse propriedade pública. Resumo. Aconteceu efetivamente durante a pandemia estupro. E aí a gente, literalmente, dessas adolescentes. Qual foi a primeira coisa quando foi detectado, que a gente foi correndo fazer enquanto mecanismo, quando recebeu a denúncia mesmo antes de visitar? Tem que extinguir a medida socioeducativa dessas adolescentes. Elas precisam sair. Né? E aí a gente está falando das adolescentes que denunciaram, as adolescentes que sofreram, porque primeiro você está falando de revitimização de vítima de violência sexual, porque ela está revivendo aquilo naquele ambiente o tempo todo, ela está mais vulnerável que aconteça de novo, e ela ainda pode sofrer retaliação por falar. Resumo da ópera, foram soltas no primeiro, extinguiram a medida? Não extinguiram. Desculpa, gente, porque voltou a internet aqui no computador e aí tá... Fechei aqui. Não foram extintas. Elas foram trocadas de unidade. O que aconteceu? Elas entenderam isso como um castigo para elas, né? Fora as retaliações verbais e fases abomináveis que essas adolescentes tiveram que ouvir depois de denunciar de outros agentes homens. Depois, elas voltaram para a unidade. A maioria das adolescentes que passou por violência sexual foi liberada, mas a grande maioria das outras que testemunharam. E, obviamente, a gente já recebeu relatos, menos de 6 meses depois, de que tudo está terrível de novo. E que continuam sendo chamados homens para disciplinar essas adolescentes, e que essas adolescentes seguem sofrendo retaliação. Então, obviamente, que você não vai denunciar, porque se quer tirar a pessoa por liberdade, por ter sofrido tortura, e aí não é, né, que é a única coisa que você pode fazer para proteger minimamente essa vida, a gente não faz, o sistema de justiça não faz. Né? Eu acho que pela hora eu vou tentar parar por aqui, mas é isso, a gente é feito para que tortura, violência e morte se repita. A gente não tem feito, não existe nenhuma política pública, mesmo que a gente entre, nós temos um órgão, por exemplo, que recomenda. O nosso trabalho é justamente fazer um relatório, e articular politicamente órgãos como os órgãos do sistema de justiça e o próprio DAGASE para parar a situação. O que normalmente não é escutado, sendo muito franca, assim, em relação às nossas limitações enquanto órgão público, justamente porque órgãos de direitos humanos não são comumente ouvidos, assim como, infelizmente, movimentos de mães e familiares também não. Porque todo mundo que é contra essa ideologia hegemônica que é favorável à morte em massa da população pobre, negra, de favela e periferia, no Brasil, é colocado enquanto flanco ideológico que não produz nada de bom. Mas é isso, quem é escutado mesmo é a polícia no país. Né? Mas é isso, enquanto a gente precisa efetivamente começar um debate sobre mudança cultural mesmo, sobre o que a gente entende de privação de liberdade, tortura, genocídio, polícia, segurança e sistema de justiça, né? Porque eu acho que um dos pontos que é mais importante a gente colocar aqui é que nada disso pode acontecer ou acontece sem o aval do sistema de justiça, porque o sistema de justiça ele não peca só do tempo que se espera para a justiça quando o pior acontece.
né? Ou por reparação quando o pior acontece. É também a quantidade e silêncio que o sistema de justiça tem cada vez que ele interna um adolescente provisório no Rio de Janeiro. Né? Não existe internação sem conivência expressa do sistema de justiça, que hoje é um dos, sem dúvida, grandes responsáveis pelo estado de coisas desesperador e violatório do... Obrigada, Natália. Foi incrível, né? As duas falas.